Oi, amados, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Márcia, Alexandre, Angélica, Rosângela, Simone. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então. Que essa seja uma sexta-feira de amor, de alegria, de paz. Que essa seja uma sexta-feira onde a gente vai ter mais misericórdia, mais compaixão, mais paciência. Que a gente, queridos, busque mais ao nosso Senhor Jesus com todo o nosso coração, queridos. Cuidado com as distrações, elimine as distrações e foque no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Hoje é um ótimo dia para você se jogar nos braços amorosos de Jesus. Hoje é um ótimo dia para você declarar o seu amor por Ele. Hoje é um ótimo dia para você dizer o quão grato, quão grata você está pela sua vida, por esse dia, por esse presente chamado hoje. Porque todos os dias são um presente de Deus para a nossa vida, queridos, e nós precisamos mudar as lentes, mudar a lente, ao invés de ficar olhando ali para o problema, para o desafio, para a situação, olha para aquele que é o Rei dos Reis, para aquele que não existe impossível, para aquele que nunca solta a nossa mão, para aquele que está conosco em toda e qualquer situação, para aquele que não deixa um só para trás, para aquele que nos quer bem, para aquele que é o autor da vida, o nosso maravilhoso Senhor Jesus. E queridos, amados, preciosos, hoje nós vamos falar sobre uma passagem, perdão, queridos, que a gente encontra lá em João, capítulo 14. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 27. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Salvo Snickers, Gregory, L. Juvenal, Jussara, Pati. Bom dia, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora e queremos entregar esse dia em suas mãos e descansar na certeza de que o Senhor já cuidou de tudo, o Senhor já supriu tudo aquilo que precisamos para esse dia de hoje. Pai, obrigada pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, que nos seguem incansavelmente. Queremos, Pai, te alegrar a cada respirar nosso. Obrigada por nunca soltar a nossa mão. Obrigada, Pai, por nos dar vestes novas, motivos para seguir em frente. Obrigada por levantar do pó o necessitado, dar motivos para avançar. Obrigada, Pai, por fazer aquilo que muitas vezes consideramos impossível, mas nós cremos pela fé que dá, não sabemos como, mas sabemos que dá. E o Senhor sempre tem uma saída. O Senhor sempre abre um caminho onde parece não abrir um caminho. Nós somos muito gratos por isso. Paizinho, nós agradecemos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, pela saúde dos nossos amigos. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Agradecemos porque o Senhor protege, blinda e guarda a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Nós somos muito gratos por essa proteção do Senhor, Pai. Obrigada por nos guardar nas suas asas de amor. Obrigada por nos proteger nas suas asas de amor, Pai. Queremos reafirmar nesse dia nossa completa dependência do Senhor. Sem Ti, nós não somos. O Senhor é a alegria da nossa vida, Pai. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a nossa fortaleza, a nossa torre alta, o nosso Deus em quem nós confiamos. E nós declaramos nesse dia todo o nosso amor, todo o nosso agradecimento ao Senhor, Pai. Nós recebemos também a sua palavra no nosso coração, que diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber essa palavra sobre a nossa vida. E te agradecemos, Pai, e dizemos com todo o nosso coração que sim, queremos viver o infinitamente mais e além do Senhor. E agradecemos pelo seu poder que atua em nós. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada por esse dia.
Obrigada por nos ensinar tanto. Obrigada por ser a nossa companhia constante. Obrigada por nunca nos deixar, nunca soltar a nossa mão. Obrigada porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes e quer ter um relacionamento pessoal conosco. Aqui estamos, Senhor. Queremos mais e mais e mais de Ti. Nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, queridos. Tudo bem, Ana, Matilde, Maristela? Vamos declarar o Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nesse dia, nessa maravilhosa, alegre, feliz, próspera, abundante, cheia de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje, nessa fantástica sexta-feira, dia 14 de novembro de 2025. Paula, pelo amor de Deus, o que é isso? O que você está dizendo? Você não sabe como é que está a minha vida, você não sabe como é que é o momento que eu estou passando. Queridos, você se fortalece no Senhor, você se fortalece dizendo coisas boas, declarando coisas boas sobre a sua vida, assim como você pensa, isso está escrito na Bíblia. Eu falo muito, quase todos os dias eu falo sobre a importância de observarmos os nossos pensamentos, queridos, porque os nossos pensamentos vão gerar as nossas ações, mas tudo começa com um pensamento. Vem um pensamento e cabe a nós, às vezes a gente não tem controle, às vezes não, a gente não tem controle, porque ele vem, puf, te veio. Agora, alimentar aquele pensamento, isso sim nós temos controle, sobre alimentar aquele pensamento ou deixarmos de lado, porque sabemos que aquilo ali vai acabar levando a gente para um lugar que não é o lugar que o Senhor tem pra gente. Então vem o pensamento completamente fora da palavra de Deus, ao invés de ficar ali alimentando aquilo ali na mente, dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia, porque quando a gente faz isso, em algum momento aquilo ali vai acontecer. Então não permita que isso aconteça, querido, se for uma coisa que você sabe que vai, falando português, claro, te arrastar pro buraco, se é uma coisa que você sabe que você vai dar muitos passos para trás, se é uma coisa que você sabe que vai entristecer o coração do Senhor, que vai entristecer, inclusive, as pessoas ao seu redor, você vai, pensa antes de fazer, querido, e não fique alimentando esse tipo de pensamento, porque esses pensamentos vão gerar sentimentos que daqui a pouco estão ali gerando as ações correspondentes àqueles pensamentos. Então, a Bíblia nos ensina a pensarmos em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que vem de Deus. Então, é nessas coisas que a gente tem que pensar, em coisas do Senhor, nas coisas que fazem sentido. E aí, queridos, dito todas essas palavras, nós vamos lá para João, capítulo 14, eu vou ler do versículo 22 até o versículo 27, inclusive ontem mesmo nós falamos desse versículo poderoso, que é o versículo 27. E abra o seu coração para receber a palavra do Senhor. João, capítulo 14, do 22 até o 27. Disse então Judas, não o Judas Iscariote, ao Senhor Jesus: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe seu coração, nem tenham medo. Meu Jesus, meu Deus do céu, que versículos tão
poderosos nós encontramos aqui, queridos. Essa palavra tanto nos abençoa aqui de Jesus, fazendo muitas revelações aqui nesses versículos. Então, Judas, perdão, queridos, tá quase. Segunda-feira, tenho certeza que estarei 100% em nome de Jesus. Disse então Judas, não Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E aí vem a resposta de Jesus. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, o primeiro sinal de que nós realmente amamos Jesus é obedecer a palavra dele. Muitas vezes as pessoas estão ali, Jesus, eu te amo, falando, eu amo Jesus, Jesus, mas não obedecem absolutamente nada à palavra dele. Então, Jesus está dizendo aqui que o primeiro sinal, a primeira coisa, eu amo Jesus, amo. Então, ó, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, ponto. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Meu Deus do céu. Veja que palavras tão poderosas, queridos. Isso muda tudo na nossa vida. Aquele que ama o Senhor Jesus obedece a palavra do Senhor Jesus. Veja, meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele, dentro dele, queridos. Olha que honra para nós saber que Deus habita em nós, que Ele escolheu morar dentro de nós. Ele escolheu habitar dentro de nós, que a gente valorize isso, queridos. E Jesus continua aqui. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Queridos, olha que palavra tão poderosa que Jesus apresenta aqui o Espírito Santo como conselheiro e diz que ele vai nos ensinar todas as coisas. E ele ensina. Pode ter certeza disso, queridos. Você peça ajuda dele e fala, Espírito Santo de Deus, me ensine todas as coisas. Revele o Espírito por detrás das letras. Me fale, revele. Quando ler a palavra da salvação, palavra que cura, que transforma. Quando ler a sua palavra, Senhor, que essa palavra salte aos meus olhos e entre no meu coração. Revele-se, Senhor, revele-se a mim. E Deus vai ensinando todas as coisas pra gente, queridos. O Espírito Santo, quando a Bíblia diz ensinar tudo, é tudo. Agora, nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes estamos com muitos ruídos demais e a gente não consegue ouvir aquilo que Deus está dizendo. E qual que é a nossa tendência quando isso acontece? Dizer que Deus está em silêncio. Deus não está falando comigo. Mas será que Ele está falando? Que Ele realmente não está falando ou a gente que não está ouvindo? Porque está preocupado demais com muitas coisas, distraído demais com muitas coisas, pensando no problema, no desafio, pensando em tantas outras coisas que não está conseguindo ouvir aquilo que Deus está dizendo. Então, silencie essas vozes, ruídos, elimine distrações, tire o seu tempo com Deus, vai ler a Bíblia e você vai ver Deus falando com você. E você vai ver Deus se revelando ao seu coração. Tire o seu tempo para louvar a Deus, agradecer, fazer suas orações. E você vai ouvir Deus falando com você, se revelando a você. Não negligencie o seu tempo com Deus, queridos. É uma busca. A Bíblia nos diz que a gente vai buscar a Deus e a gente vai encontrar.
quando a gente buscar com todo o nosso coração. Deus está nos ensinando a buscar, persistir, queridos. A gente precisa estar dentro de nós. Eu quero ter um relacionamento com Jesus. Eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É o que eu mais valorizo. Aí a gente precisa desenvolver isso dentro de nós, queridos. E não negligenciar o nosso tempo com Deus e não ter milhares de ruídos todos os dias, com tantas e tantas e tantas distrações. O seu tempo com Deus é precioso. Não deixe que nada, nem ninguém toque nesse seu tempo com Deus, que é o que vai te ensinar, vai te abastecer, vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar alegria, vai te dar esperança, vai te dar paz. Não negligencie, não deixe para trás um dia que seja o seu tempo de comunhão com Deus. E nós vamos ser confrontados nesse tempo. Nós vamos, estava achando que estava fazendo certo, mas não estou. O Senhor me confrontou, Ele me exortou, Ele me aconselhou, Ele me disciplinou. E assim nós vamos, queridos, na nossa vida com Deus. Mas veja que são escolhas. Jesus aqui disse que aquele que ama obedece às palavras dele. E aquele que não ama não obedece às palavras dele. É muito claro. Então, primeiro sinal, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, mas a vida está completamente diferente. Então, não está seguindo a palavra, não está obedecendo a palavra de Jesus. Então, peraí, Jesus está dizendo que o sinal daquele que ama ele é obedecer a palavra. E ele continua, aí vem essa grande bênção de Jesus, que Jesus está dizendo aqui. Eu vou até ler mais uma vez. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Meu Deus do céu. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Queridos, tenham um relacionamento com o Espírito Santo. Agradeça, peça para ele te mostrar todas as coisas, peça para ele revelar as coisas a você, ao seu coração. E com certeza ele vai, queridos. E aí vem Jesus dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que palavras tão poderosas, que versículos tão poderosos, queridos, nós encontramos, aliás, em toda a Bíblia, né, queridos? Mas aqui em João, capítulo 14, e nesses versículos onde Jesus nos promete o Espírito Santo, onde ele diz que fará morada dentro de nós, onde ele diz que teremos um conselheiro, o Espírito Santo, para sempre, para todo sempre conosco, nos ensinando todas as coisas, lembrando da palavra dele, lembrando de tudo que Jesus disse. E Jesus vem com a promessa dele para nós: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que a paz dele é nossa. Ele já nos deu generosamente a paz dele. Então, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Veja, ele deixa a paz dele. E ele, na sequência, diz: a minha paz lhes dou. Ele nos dá. É um presente. Ele já nos deu. A paz dele é nossa, porque ele já nos deu. Não a dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que a paz dele é diferente da paz do mundo. Da paz temporária, da paz por algo que acabou de acontecer. Você precisa parar e refletir onde que anda a sua paz, o que você anda apoiando a sua paz. Você pode ter paz hoje. E olha que maravilha, queridos. Olha, deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. Levantar, viver a vida com paz. É um grande presente realmente de Jesus, queridos. É um grande presente, é um imensurável, de um valor imensurável, a paz que é nossa.
Mas a Bíblia também nos diz que Deus diz: o meu povo perece, padece por falta de conhecimento. Então não conhece, não sabe das promessas que Deus tem, não conhece a identidade dele em Cristo Jesus, não conhece a alegria que excede todo entendimento, que ninguém pode arrancar essa alegria de nós, assim diz Jesus. Não sabe que tem muito amor, que é completamente amado por Deus. Não sabe que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Não sabe que Deus tem um plano específico para aquela pessoa. Não sabe que Deus escolheu antes da fundação do mundo aquela pessoa, teceu aquela pessoa no ventre da mãe dele, tem uma missão, um propósito, uma razão pela qual aquela pessoa está aqui, uma razão pela qual a pessoa nasceu naquele ano, pela vida que ela teve, onde ela morou, a história dela. Só que a pessoa ela não sabe, ela não conhece a palavra de Deus, não conhece a verdade. Jesus mesmo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o mesmo Senhor Jesus também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. E ele também diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, quem conhece Jesus, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, quem conhece Jesus, conhece a verdade. E quem conhece Jesus tem liberdade. Então a gente precisa, queridos, acessar e conhecer a palavra de Deus, para a gente ver as promessas, quem nós somos em Cristo Jesus, tudo que Deus promete para a gente. E aqui tem mais uma promessa do Senhor, a paz. A paz é nossa, então a pessoa vive ali com a mente perturbada, vive em desespero, em ansiedade, angústia para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, mas ela pode ter a paz dentro dela. Não estamos falando de situações pontuais. Estamos falando, queridos, que ainda assim acontecendo alguma coisa, a paz que excede todo entendimento está conosco. A paz que é permanente está conosco. Porque já é nossa. Mas quando a pessoa não sabe, ela não acessa, ela não recebe essa paz, porque ela não sabe que ela tem essa paz que Jesus já deu para ela. Mas quando nós sabemos, queridos, nós acessamos essa paz, nós declaramos essa palavra, nós meditamos sobre essa palavra e a paz de Deus que excede todo entendimento está conosco. E está guardada em Jesus. Não a dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo aqui pra gente, claramente, em alto e bom som, que tem um tipo de paz diferente da dele. Um tipo de paz que a gente se apoia em pessoas e circunstâncias. É diferente. Em paz temporária. Em paz, você, isso está acontecendo na minha vida, então eu estou em paz. O que Jesus nos convida, queridos, especialmente naqueles momentos que você olha para o lado, olha para o outro e fala: meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vim parar aqui? Senhor, me ajuda, me socorre. Nesses momentos, a paz está ali. A paz está ali presente, queridos, porque a paz de Jesus não é a paz que o mundo dá. Não a dou como o mundo a dá. E Jesus continua falando aqui: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Que grande aprendizado também, né, queridos? Não se perturbe o seu coração. E você para e pensa: será que meu coração está perturbado? Será que meu coração está preocupado com muitas coisas? Será que eu estou muito aflito, aflita, angustiado, angustiada? Por quê? Por que eu estou assim? E quanto mais a gente se afasta da nossa vida com Deus, da oração, de ler, ouvir a palavra de Deus, de meditar a palavra de Deus, mais a gente se desconecta do Senhor. Vai se desconectando da palavra de Deus. E, queridos, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, porque ela é o nosso verdadeiro alimento. Então, a gente precisa estar sempre, diariamente, conectados com a palavra de Deus. E aí a gente vai lembrar das palavras do Senhor. Tá muito aflita, muito perturbada, a gente nem lembra da palavra, mas Deus nos convida para ficarmos encharcados da palavra dele. Para justamente acontecer alguma coisa, a gente lança a palavra de Deus sobre aquela situação. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, queridos. Ela vai alcançar o propósito com o qual ela foi lançada.
Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Aí você para e pensa, peraí, por que eu tô com o coração perturbado? Por que eu tô com medo? Por que eu tô apavorado, apavorado? Se Jesus está dizendo aqui, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então eu quero obedecer a palavra de Deus, então eu não vou ficar com o meu coração perturbado e também não vou ter medo. Porque eu sei que Deus está comigo. Deus está em mim. Eu tenho um maravilhoso conselheiro comigo eternamente. Eu tenho o Espírito Santo me lembrando, me ensinando todas as coisas. Desenvolva o seu relacionamento. As coisas de Deus, queridos, olhe para as coisas do alto, para as coisas do Senhor, queridos. E você vai ver que quanto mais você olhar para as coisas do alto, mais as coisas terrenas vão diminuindo aquele poder que tinha sobre a sua vida. Elas vão se diminuindo, porque brilha essa alegria de Jesus. Brilha a paz de Jesus. E a gente vai vivendo conforme a palavra do nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Obrigada, que Deus os abençoe. Queridos, vocês tenham todos uma sexta-feira de alegria, amor, paz, firmados em Jesus. Assim como sábado, assim como seu domingo. Firmes no Senhor. E nos vemos segunda-feira aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Um beijo, um final de semana abençoado para todos vocês. E Gracila, Deus abençoe sua vida também, minha querida. Obrigada, Rubi, precioso do Senhor Jesus, Rosângela, Márcia, Angélica. Amém, amém, Angélica. Obrigada, minha querida. Receba com alegria e gratidão em nome de Jesus. Leandro, Francisca, Etienne, Jéssica, Luciano, Aparecido, Joelma, Deus te abençoe também, Ana, Gênio, Vani, Má, Ana Lívia, Valdinei, Cíntia, Piri, Carol, Fernanda, Sabrina, Paula, Renato, mais Vânia, Fernando, Juliana de Hilton, Marcelo, Rogério, Diogo, Girliane, Matilde, Maristela, Dani, Pepeu, Alessandro, Dione, Ellie, Gregory. Um beijo, queridos, para todos vocês e até segunda-feira, em nome de Jesus.